O silêncio que precede o desastre nunca é realmente silencioso. Ele tem uma frequência, um zumbido baixo que vibra nos ossos da mandíbula e se instala na base do crânio como uma enxaqueca que ainda não floresceu. Eu conheço esse som. Eu o ouço todas as noites, entre as 3 e as 4 da manhã, quando a cidade de São Paulo decide finalmente parar de respirar por alguns instantes, exausta de sua própria violência e de seu ritmo frenético. Sou motorista de aplicativo há 5 anos, o que no tempo de estrada equivale a uma eternidade de observação antropológica do que há de pior na humanidade. Mas nada, absolutamente nada em toda a minha trajetória de noites insones, cafés de postos de gasolina que parecem óleo de motor e conversas fiadas com bêbados melancólicos poderia ter me preparado para o que aconteceu na última terça-feira. Era o fim do meu turno. Meus olhos ardiam. As bordas da visão estavam começando a ficar granuladas, como uma televisão antiga sem sinal. E o cheiro de couro sintético e desinfetante barato dentro do carro estava começando a me dar náuseas. Eu só queria ir para casa, trancar a porta, ignorar as contas que se acumulavam na mesa da cozinha e dormir até que o sol estivesse alto o suficiente para esconder as sombras que rastejam pelas esquinas. Eu estava prestes a desligar o aplicativo. Meu dedo pairava sobre o botão de ficar offline quando o som aconteceu. Não foi o toque padrão do sistema. Foi um chiado, um estalido metálico que pareceu sair de dentro do painel do meu carro, seguido por uma notificação que não fazia sentido. O valor da corrida era obsceno, mais do que eu ganharia em uma semana inteira de trabalho dobrado. O destino estava em branco, marcado apenas por uma coordenada que o mapa parecia ter dificuldade em renderizar, uma mancha cinzenta em uma zona industrial desativada onde nem os usuários de crack costumavam se aventurar. Eu deveria ter recusado. Cada fibra do meu instinto, lapidada por anos de perigo urbano, gritava para que eu saísse dali. No entanto, a ganância é um parasita que se alimenta da necessidade, e a minha necessidade era um buraco negro. Eu aceitei. O GPS traçou uma linha azul neon que parecia cortar a realidade de forma agressiva, e eu comecei a dirigir. As ruas estavam desertas, de uma maneira que eu nunca tinha visto. Não havia nem mesmo os vira-latas de sempre, ou os garis em seu balé noturno. O asfalto brilhava sob a luz dos postes de vapor de sódio, que piscavam ritmicamente, como se estivessem sinalizando algo em código Morse para as nuvens pesadas que abafavam a lua. O ar dentro do carro ficou subitamente denso, carregado com o cheiro de ozônio e algo mais orgânico, algo que lembrava terra úmida de cemitério e ferro velho oxidado. Eu tentei ligar o rádio para quebrar a opressão do som do meu próprio coração, martelando contra as costelas, mas só encontrei estática. Uma estática que, se eu prestasse bastante atenção, parecia articular nomes. Nomes de pessoas que eu conhecia. A contextualização desse momento é vital para entender o horror que se seguiu. No turno da madrugada, o motorista não é apenas um transportador de corpos. Ele é um barqueiro, um Caronte moderno em um Fiat Cronos desgastado, navegando por um submundo de asfalto e concreto. A cidade se transforma. Os prédios não parecem mais habitações humanas, mas sentinelas de pedra observando seus movimentos com janelas que parecem olhos vazios. Quando entrei na Avenida do Estado, a neblina desceu de forma abrupta, uma muralha cinza que engoliu os faróis. Eu não conseguia ver mais do que 2 metros à frente. O problema, no entanto, não era a visibilidade, mas a sensação de que o espaço geográfico estava se dilatando. Eu conhecia aquele trajeto de cor, mas as ruas começaram a se comportar de forma errática. Cruzamentos que deveriam levar ao centro me devolviam para bairros periféricos que eu não reconhecia. O relógio no painel digital começou a falhar. Os números dançando freneticamente antes de travarem em 0333.
E então, o meu celular, o aparelho que deveria ser meu guia, começou a esquentar. A temperatura subiu tanto que o suporte de plástico começou a deformar. Na tela, o ícone do passageiro não era um perfil humano, mas um borrão escuro que parecia se mover, pulsando como um coração negro. A tensão escalou quando cheguei ao ponto de partida. Não havia prédios ali, apenas os restos esqueléticos de uma antiga fábrica de tecidos que havia pegado fogo nos anos 70. O mato alto crescia entre as rachaduras do cimento e o silêncio era tão absoluto que eu conseguia ouvir o estalo do motor esfriando. O aplicativo anunciou: "Você chegou ao seu destino. O passageiro está aguardando." Eu olhei para fora, mas não vi ninguém. Apenas a escuridão absoluta e os vultos das máquinas enferrujadas que pareciam monstros agachados na névoa. Meu dedo tocou a trava das portas, certificando-se de que estavam trancadas. Eu estava pronto para acelerar e dar o fora dali. Foda-se o dinheiro, foda-se a classificação, quando o banco de trás do carro afundou. Não houve o som de uma porta abrindo. Não houve o clique da fechadura. Simplesmente, de um segundo para o outro, o sensor de peso do banco traseiro disparou o aviso sonoro de cinto de segurança desatado. Havia alguém ali. Ou algo. O ar no interior do veículo caiu para uma temperatura glacial. E a minha respiração começou a formar pequenas nuvens de vapor diante do meu rosto. Eu me recusei a olhar pelo retrovisor. Eu sabia, com uma certeza visceral, que se meus olhos encontrassem o que quer que estivesse sentado ali, minha mente se estilhaçaria como vidro temperado sob um golpe de marreta. Mas a curiosidade mórbida é uma maldição humana. Meus olhos, agindo contra a minha vontade, subiram lentamente até o espelho. No banco de trás não havia um rosto claro, mas uma massa de sombras que parecia absorver a pouca luz que vinha do painel. Era como um buraco na tapeçaria da existência. E então, uma voz. Não era uma voz que vinha de cordas vocais, mas um som que parecia vibrar diretamente dentro dos meus dentes, uma ressonância metálica e úmida. "Siga a rota", ela disse. "Apenas siga a rota." A linha azul no GPS mudou. Ela não seguia mais pelas ruas conhecidas. Ela apontava para baixo, como se o destino estivesse enterrado sob o asfalto. O carro começou a se mover sozinho. Meus pés estavam fora dos pedais, minhas mãos agarradas ao volante, mas a direção girava por conta própria, guiada por uma força invisível que ignorava as leis da física e da mecânica. Nesse ponto, o reengajamento com a realidade tornou-se impossível. Eu estava preso em um loop de horror, onde cada curva me levava para mais longe do mundo que eu conhecia. Passamos por bairros onde as casas tinham portas colocadas em ângulos impossíveis, onde os postes de luz emitiam uma radiação roxa que fazia a minha pele formigar. Eu vi pessoas paradas nas calçadas, centenas delas, todas de costas para a rua, com as cabeças pendendo em ângulos não naturais, como se tivessem tido seus pescoços quebrados simultaneamente. Elas não eram passageiros, eram testemunhas de algo que eu ainda não compreendia. O passageiro no banco de trás começou a sussurrar. Eram histórias sobre cada pessoa que eu já tinha transportado naquele carro. Segredos sujos, pecados ocultos, pensamentos de violência que meus passageiros anteriores tiveram enquanto sorriam para mim pelo espelho. Ele sabia tudo. Ele era o somatório de todas as sombras que a cidade exalava durante a madrugada. O desenvolvimento da narrativa atingiu um ponto de não retorno quando o carro atravessou um túnel que eu sabia que não deveria estar ali. As paredes do túnel não eram de concreto, mas cobertas por uma substância negra e oleosa que parecia respirar. O som do motor foi substituído por um coro de lamentos, milhares de vozes implorando por algo que o tempo esqueceu.
Eu tentei gritar, mas minha garganta estava seca, selada pelo medo. O passageiro então esticou uma mão, se é que aquilo pode ser chamado de mão. Eram dedos longos demais, terminando em pontas que pareciam agulhas, e tocou o meu ombro. O frio que emanava daquele toque era tão intenso que senti minha carne queimar. Você não é apenas o motorista, ele sussurrou, a voz agora parecendo o rasgar de um pergaminho antigo. Você é o recipiente. Toda essa energia, toda essa miséria que você coletou nas ruas durante todos esses anos, ela precisa de um lugar para ir. O clímax desta primeira parte aconteceu quando saímos do túnel. Não estávamos mais em São Paulo. O horizonte era uma linha de chamas negras sob um céu que tinha a cor de um hematoma fresco. As ruas eram feitas de ossos e detritos tecnológicos, um cemitério de uma civilização que parecia a nossa, mas distorcida por um espelho de pesadelo. O GPS deu o sinal final, destino alcançado. O carro parou diante de uma estrutura monumental, uma catedral feita de carros prensados e carcaças de metal que se erguia em direção ao vácuo. O passageiro começou a rir, um som seco e rítmico que parecia o bater de asas de um inseto gigante. Ele abriu a porta. Desta vez, o som foi real, um rangido metálico que ecoou pelo deserto de ossos. E saiu. Mas ele não me deixou para trás. Ele deixou a porta aberta, um convite e uma sentença. Eu olhei para o painel uma última vez. O aplicativo de motorista agora mostrava o meu próprio perfil. Mas a foto não era a minha. Era a foto de um homem cujos olhos tinham sido substituídos por engrenagens e cujo sorriso era uma fenda cheia de escuridão. O valor da corrida no topo da tela mudou de números para um único símbolo. Uma ampulheta quebrada. Eu percebi então que a última corrida do turno da madrugada não era sobre o destino, mas sobre a transição. Eu não era mais o motorista que precisava pagar contas. Eu era parte da máquina agora. Eu olhei para as minhas mãos no volante e vi que a pele estava começando a se tornar cinza, as veias pulsando com o mesmo fluido negro que eu vira nas paredes do túnel. O medo, paradoxalmente, foi substituído por uma aceitação fria e terminal. O mundo lá fora, o mundo de luz e pessoas normais, parecia agora uma ilusão frágil, uma camada fina de tinta sobre um abismo de verdade absoluta. O passageiro parou a alguns metros do carro e acenou para que eu saísse. Ele não tinha rosto, apenas uma fenda vertical onde deveria estar o nariz e a boca, exalando um vapor que cheirava a esquecimento. Eu desliguei o motor, mas o som do zumbido continuou, mais forte do que nunca, agora vindo de dentro do meu próprio peito. Esta foi a conclusão do meu turno como humano. O payoff final de uma vida de servidão nas sombras da metrópole. Eu abri a porta do motorista e coloquei o pé no chão de cinzas. A jornada estava apenas começando, mas não haveria mais mapas para me guiar. Apenas a escuridão e o eco das vozes que eu ignorei por tanto tempo. Se você estiver lendo isso, se você estiver em um carro de aplicativo agora, no silêncio da madrugada, e ouvir um estalido no painel, não olhe para o banco de trás. Apenas continue dirigindo e reze para que o sol nasça antes que o seu GPS mude de cor. Compartilhe este aviso antes que a próxima notificação chegue para você. O turno nunca termina. O silêncio que se instalou dentro do habitáculo do carro não era apenas a ausência de ruído, era uma presença física, uma massa densa e viscosa que parecia se expandir a cada quilômetro rodado naquela rodovia que eu jurava conhecer, mas que agora parecia se esticar como um chiclete velho sob a luz pálida dos postes de vapor de sódio. Eu sentia o peso do olhar dele, ou dela, ou do que quer que estivesse sentado no banco de trás, cravado na base do meu crânio, um formigamento gelado que descia pela minha espinha e fazia os pelos dos meus braços se arrepiarem de uma forma que o ar-condicionado, no máximo, jamais conseguiria explicar.
O passageiro não se mexia. Através do espelho retrovisor, eu tentava, com um esforço hercúleo, para não desviar os olhos da estrada por mais de um segundo, captar qualquer sinal de vida, um reflexo das córneas, o movimento rítmico do tórax, o simples ato de respirar que validasse sua humanidade. Mas tudo o que eu via era uma silhueta obscurecida pela penumbra, um vácuo de luz que parecia absorver a claridade intermitente que entrava pelas janelas. A atmosfera estava saturada com um odor que eu não conseguia identificar plenamente, algo que oscilava entre o cheiro metálico de sangue seco, a umidade de terra revirada em um cemitério após a chuva e o perfume enjoativo de flores apodrecendo em um vaso esquecido. Minhas mãos, apertadas contra o volante de couro sintético, estavam brancas, os nós dos dedos saltados pela tensão, e eu percebi que estava segurando o fôlego, como se qualquer ruído vindo de mim pudesse desencadear uma reação catastrófica naquele espaço confinado de metal e vidro. O rádio, que antes emitia uma música baixa para preencher o vazio, agora só cuspia uma estática agressiva, uma cacofonia de chiados que por vezes parecia se organizar em sílabas desconexas, vozes distantes que clamavam por algo que eu preferia não entender. Foi então que o GPS deu o primeiro sinal de que a realidade estava começando a se desfazer pelas bordas. A seta azul, que deveria estar seguindo o traçado linear da avenida principal, começou a girar freneticamente como uma bússola em um campo magnético instável, enquanto o mapa digital se transformava em uma teia de aranha de ruas que não existiam. Caminhos que se cruzavam em ângulos impossíveis, levando a lugares que a geografia urbana jamais permitiu. A voz da assistente virtual, que antes era uma guia monótona e segura, tornou-se distorcida, desacelerada, como se a própria inteligência artificial estivesse sendo asfixiada por uma força invisível, repetindo a mesma frase: siga em frente para o abismo, siga em frente para o esquecimento. Eu tentei cancelar a corrida, meus dedos trêmulos golpeando a tela do celular, mas o aparelho estava quente, quase queimando minha pele, e a interface do aplicativo mostrava agora um tempo de chegada que aumentava em vez de diminuir, números que saltavam de minutos para décadas, para séculos de distância. A sensação de isolamento era absoluta. Não havia mais outros carros na estrada. Os faróis contrários, que antes me cegavam ocasionalmente, haviam desaparecido, e as janelas dos prédios ao redor estavam todas apagadas, como órbitas vazias de crânios gigantescos vigiando minha passagem. Eu estava em um corredor polonês de concreto e sombras, e a percepção de que eu não era mais o motorista, mas sim um prisioneiro daquela trajetória, começou a se infiltrar na minha consciência com a força de um veneno de ação lenta. O passageiro finalmente quebrou o silêncio, mas não foi com uma palavra. Foi um som seco, o estalar de articulações sendo forçadas além do limite, um ruído que ecoou como galhos secos se quebrando no inverno. Eu vi, pelo canto do olho, a mão dele se mover lentamente para a luz. Não era uma mão comum. Os dedos eram excessivamente longos, as unhas eram lâminas de obsidiana e a pele tinha uma tonalidade cinzenta, translúcida o suficiente para mostrar veias negras que pulsavam com um ritmo lento e doentio. Aquela mão repousou sobre o encosto do meu banco e eu pude sentir o frio emanando dela, um frio que atravessava o tecido e alcançava minha pele, fazendo meu coração saltar no peito como um animal enjaulado. Você está indo pelo caminho certo, ele sussurrou, e a voz não vinha da sua boca, se é que ele tinha uma, mas sim de dentro da minha própria cabeça, uma ressonância que vibrava nos meus dentes e fazia minha visão escurecer momentaneamente. Eu quis gritar, quis pisar no freio e correr para a escuridão da rua, mas minhas pernas não obedeciam, meus pés pareciam fundidos aos pedais.
e o carro continuava a acelerar por conta própria, o motor rugindo em um tom que beirava o desespero mecânico. As luzes da cidade começaram a mudar de cor, passando do âmbar para um vermelho visceral, transformando o asfalto em um rio de rubis líquidos que refletiam os meus piores medos. Eu comecei a ter lapsos de memória, flashes de imagens que não eram minhas. Rostos de pessoas que eu nunca conheci, chorando em quartos escuros, campos de batalha cobertos por uma névoa de cinzas, e a imagem recorrente de uma porta de ferro pesada, com dobradiças enferrujadas que rangiam com o peso de 1000 anos de segredos. O medo, que até então era um pavor agudo, transformou-se em uma angústia existencial profunda. A compreensão de que esta corrida não tinha um destino físico, mas era uma transição para um estado de ser, onde o tempo e o espaço eram conceitos obsoletos. A paisagem lá fora começou a se distorcer, os prédios se curvando sobre a estrada como se quisessem me esmagar, suas janelas agora parecendo dentes prontos para mastigar o metal do meu veículo. Eu olhei novamente para o espelho, e desta vez o passageiro estava mais perto. Ele se inclinou para a frente, e eu pude ver o brilho de olhos que não tinham pupilas, apenas um vazio infinito e faminto que parecia conhecer cada pecado que eu já cometi, cada mentira que contei, cada momento de fraqueza que tentei esconder do mundo. Ele sabia por que eu estava dirigindo naquela noite. Ele sabia da dívida que eu não conseguia pagar. Ele sabia do vazio que eu carregava no peito. O carro agora vibrava violentamente, como se estivéssemos atravessando uma turbulência em pleno asfalto, e o cheiro de queimado começou a invadir a cabine, o cheiro de borracha derretida e algo mais, o cheiro de alma sendo consumida pelo atrito com o sobrenatural. Eu tentei falar, tentei implorar por misericórdia, mas minha língua estava pesada, colada ao céu da boca por uma sede súbita e avassaladora. Onde estamos indo? Minha voz saiu como um grasnido patético, quase inaudível acima do caos sonoro que nos envolvia. O passageiro soltou uma risada, um som que lembrava o deslizar de pedras sobre o gelo. E a mão de dedos longos começou a deslizar pelo meu ombro, subindo em direção ao meu pescoço, o toque sendo ao mesmo tempo leve como uma pluma e pesado como uma sentença de morte. Estamos indo para onde todos os caminhos terminam, motorista, onde as luzes de serviço nunca apagam e onde o turno da madrugada é eterno, ele disse, e cada palavra era como um prego sendo martelado na minha sanidade. As placas de sinalização que passavam voando pelo vidro lateral agora exibiam frases em uma escrita antiga e proibida, símbolos que queimavam a minha retina ao serem observados, advertências sobre o que aguardava aqueles que cruzavam a fronteira sem o devido sacrifício. Eu percebi que a estrada não era mais feita de asfalto, mas de algo orgânico, uma substância que pulsava sob os pneus, emitindo gemidos de dor a cada rotação. O painel do carro começou a derreter, os botões se transformando em olhos que piscavam para mim, o velocímetro marcando velocidades impossíveis, ultrapassando os limites da física conhecida. Eu estava preso em um loop temporal, vendo a mesma loja de conveniência decrépita passar por mim repetidamente, mas a cada volta ela parecia mais arruinada, mais consumida pelas sombras e pelas trepadeiras negras que brotavam das fendas do concreto. O passageiro agora estava tão próximo que eu podia sentir o frio de sua respiração na minha orelha, um sopro de inverno que congelava o suor no meu rosto. Ele começou a recitar nomes de motoristas que haviam desaparecido antes de mim, nomes que eu reconhecia das notícias, das conversas sussurradas entre colegas de profissão em postos de gasolina desolados às 3 da manhã. Cada nome era acompanhado por uma imagem de seu destino final, visões de carros submersos em lagos de piche, veículos abandonados em florestas onde as árvores tinham rostos humanos, interiores de cabines cobertos por uma substância negra e pegajosa que um dia fora carne.
A realidade estava se rasgando, e eu podia ver o que havia por trás do véu, o mecanismo sombrio que movia as engrenagens do mundo, um pesadelo de engrenagens de osso e correntes de sombra que arrastavam as almas desavisadas para o centro da escuridão. Eu tentei puxar o freio de mão em um ato final de desespero, uma tentativa fútil de parar aquela descida vertiginosa. Mas a alavanca se transformou em uma serpente de fumaça que escapou por entre meus dedos. O rádio subitamente parou com a estática e começou a tocar uma melodia de ninar, uma música que minha mãe cantava para mim quando eu era criança, mas a voz era a dela agora, distorcida pela dor e pelo tempo, implorando para que eu não olhasse para trás, para que eu fechasse os olhos e aceitasse o que estava por vir. Mas eu não conseguia fechar os olhos. Eles estavam escancarados, fixos na estrada que agora terminava abruptamente em uma boca de escuridão total. Um vazio absoluto que parecia ser o fim de toda a criação. O passageiro agarrou meu braço com uma força sobrenatural. E eu senti o osso rachar sob a pressão daqueles dedos impossíveis. "Olhe para mim", ele ordenou. E a autoridade em sua voz era inquestionável, uma força gravitacional que me obrigava a desviar o olhar do abismo à frente para o horror que habitava o banco de trás. Eu comecei a girar o pescoço, centímetro por centímetro, o rangido das minhas vértebras se misturando ao rugido do motor e ao lamento do rádio. Eu sabia que, assim que meus olhos encontrassem os dele, não haveria mais volta. Não haveria mais amanhecer. Não haveria mais o turno da manhã. Eu seria apenas mais um fragmento de memória perdido nas estatísticas de desaparecidos, um fantasma condenado a vagar pelas estradas secundárias da realidade, procurando por um passageiro que nunca chega ao seu destino. A luz interna do carro piscou, uma centelha de esperança moribunda, revelando por um breve instante a verdadeira face do que estava comigo. Não era apenas uma entidade, era uma coleção de rostos, uma tapeçaria de agonia, costurada por uma vontade maligna, e no centro de tudo, um espelho que refletia a minha própria imagem, mas uma versão de mim que já estava morta há muito tempo. Uma carcaça vazia de olhos cavados e boca costurada. O grito que eu finalmente consegui soltar foi abafado pela explosão de som que ocorreu quando o carro finalmente cruzou a borda do abismo, mergulhando na escuridão, onde as leis do homem e de Deus não tinham poder. Enquanto caíamos, o tempo parou de fluir de forma linear. Eu vi minha vida inteira passando diante de mim, mas não como um filme. E sim, como uma série de escolhas erradas que me levaram exatamente àquele assento, naquele carro, naquela noite. Cada momento de egoísmo, cada pequeno ato de crueldade, cada vez que ignorei o sofrimento alheio, tudo servia como combustível para a queda infinita. O passageiro sussurrou uma última coisa antes que o impacto com o nada nos atingisse, um segredo que desvendava o propósito de toda aquela tortura, uma verdade tão terrível que meu cérebro tentou se desligar para se proteger. Mas ele não permitiu. Ele queria que eu estivesse bem acordado para o que viria a seguir, para a parte da jornada onde o sofrimento deixa de ser uma experiência e se torna o próprio tecido da existência. E enquanto o carro se desintegrava ao meu redor em um turbilhão de estilhaços e sombras, eu percebi que a corrida ainda não tinha acabado. Ela estava apenas começando, e as tarifas seriam pagas em eternidade, sem direito à gorjeta ou cancelamento. A escuridão nos engoliu por completo, e por um momento houve apenas o silêncio. Um silêncio que doía mais do que qualquer barulho antes que a primeira das 1000 portas do inferno se abrisse com um estrondo de trovão subterrâneo. Se você está ouvindo isso, se estas palavras estão chegando aos seus ouvidos enquanto você dirige por uma estrada deserta, olhe para o seu retrovisor agora mesmo. Não espere a próxima placa, não espere o GPS falhar.
Não ignore o cheiro de flores podres que começa a se infiltrar pelos dutos de ventilação. A corrida da sua vida pode ser a última do turno da madrugada, e o passageiro já está esperando por você no banco de trás, com a mão estendida e os olhos vazios, pronto para levá-lo para um lugar onde o sol nunca nasce e onde as sombras têm fome. Não feche os olhos, não tente fugir. Apenas ouça o que vem a seguir, pois a terceira parte desta história é o lugar de onde ninguém jamais retornou para contar o fim. O destino final está logo ali, dobrando a esquina da sua sanidade, e o preço da corrida já foi debitado na sua alma. Prepare-se, motorista. O turno ainda não acabou. O silêncio que se instalou dentro da cabine do meu carro não era apenas a ausência de som. Era uma substância física, pesada e viscosa, que parecia entupir meus poros e dificultar a entrada de oxigênio nos meus pulmões. O ponteiro do velocímetro tremia de forma errática, oscilando entre os 60 e os 100 km por hora, embora a paisagem do lado de fora parecesse ter se transformado em um borrão cinzento e imutável, uma sucessão interminável de névoa e sombras que desafiavam a lógica geográfica da cidade que eu julgava conhecer como a palma da minha mão. Eu sabia, com uma certeza que gela a alma, que já não estávamos mais em qualquer rua mapeada por satélites ou patrulhada por viaturas policiais. Aquele passageiro, aquela figura que ocupava o banco de trás e cujo rosto eu ainda não tinha tido a coragem de encarar diretamente pelo retrovisor, exalava um frio que ia além da temperatura ambiente. Era um frio existencial. Uma geada que parecia cristalizar o próprio tempo dentro do veículo. Eu sentia que se eu parasse de dirigir, se meu pé vacilasse por um segundo sequer sobre o pedal do acelerador, a realidade ao nosso redor simplesmente se desintegraria, deixando-me à mercê do que quer que estivesse habitando aquela carcaça de homem. A respiração dele, se é que se podia chamar aquilo de respiração, soava como o rastejar de insetos secos sobre papel celofane, um estalido rítmico e perturbador que marcava a cadência da minha descida ao abismo. Cada vez que eu tentava formular uma pergunta, as palavras morriam na minha garganta, sufocadas pelo cheiro de ozônio e terra úmida que agora impregnava o estofado. Um odor de final de jornada, de cova recém-aberta e de eletricidade estática acumulada em uma tempestade que nunca desaba. Eu olhei para o painel digital e o aplicativo de corridas estava em colapso total. O mapa era uma massa de linhas verdes e vermelhas que se contorciam como vermes sob o brilho da tela, e o cronômetro de chegada exibia símbolos que eu não reconhecia, caracteres arcaicos que pareciam pulsar em sincronia com o meu próprio coração acelerado. O segundo gancho desta noite de horror não foi a visão de algo monstruoso, mas a compreensão de algo inevitável. Eu não era mais o motorista, eu era apenas o veículo. A contextualização de toda a minha vida de turnos dobrados, madrugadas regadas a café frio e solidão urbana convergia para este momento exato, onde o asfalto se tornava uma membrana fina entre o que é real e o que é eterno. O problema não era apenas o passageiro, mas o fato de que, gradualmente, eu comecei a perceber que as mãos que seguravam o volante não pareciam mais as minhas. Minha pele estava pálida, translúcida, e as veias por baixo dela brilhavam com um tom de azul doentio, como se o sangue tivesse sido substituído por mercúrio. Eu estava me transformando em parte daquela máquina de transporte de almas, um elo na corrente de um sistema que opera nas sombras do mundo visível. O conflito escalava a cada quilômetro. Eu queria saltar do carro em movimento, preferia a morte no asfalto ao destino desconhecido que nos aguardava. Mas as portas estavam travadas não por um mecanismo mecânico, mas por uma vontade superior que anulava a minha própria. Os loops abertos nas horas anteriores
A mulher que vi no acostamento que parecia minha mãe falecida, o rádio que sintonizava apenas gritos em frequências inaudíveis, a sensação de que o carro estava ficando mais pesado a cada quilômetro. Todos eles começaram a se fechar em uma espiral de terror puro e absoluto. O desenvolvimento desta jornada macabra atingiu um novo patamar de distorção quando a estrada à nossa frente simplesmente deixou de existir. Não havia mais asfalto, apenas um vazio luminoso e cinzento que o carro percorria com uma suavidade aterradora. O passageiro, então, falou pela primeira vez desde que entramos nessa zona de exclusão da realidade. Sua voz não vinha de trás, ela ressoava dentro da minha própria caixa craniana, uma vibração que parecia lixar meus nervos. Ele disse que cada corrida tem um preço e que eu vinha acumulando dívidas de tempo há anos, vendendo minhas noites por migalhas de sobrevivência, trocando minha luz vital por moedas de metal barato. Ele disse que eu era o escolhido para o último turno, não por azar, mas por afinidade. Eu era um homem que já vivia nas sombras muito antes dele entrar no meu carro. Essa revelação foi o meu reengajamento com o medo. Percebi que o horror não era o passageiro, o horror era o espelho. Eu olhei finalmente para o retrovisor, forçando meus olhos a focarem na figura no banco de trás. E o que vi não foi um demônio de chifres ou um espectro clássico de filmes de terror. Vi a mim mesmo. Mas era uma versão de mim que já tinha desistido. Uma versão cujos olhos eram buracos negros de exaustão e cujos lábios estavam costurados com fios de tédio e desespero. Aquela era a personificação de cada hora extra, de cada cansaço ignorado, de cada sonho que eu atropelei para poder pagar as contas de um carro que agora me devorava. O clímax se aproximava como um trem desgovernado. A revelação de que o passageiro era o meu próprio destino final, a colheita de uma vida gasta no vazio, fez com que as paredes do carro começassem a sangrar um óleo negro e viscoso. O motor rugia agora como uma besta ferida, um som gutural que parecia vir das profundezas da terra. O carro começou a tremer violentamente, as janelas estilhaçaram-se para dentro, mas os cacos de vidro não caíram. Eles flutuavam ao meu redor como estrelas mortas em um cosmos privado de sofrimento. Eu tentei gritar, mas minha voz era apenas o som do motor. Eu e a máquina éramos um só. O passageiro estendeu a mão, uma mão longa e murcha, e tocou o meu ombro. Naquele toque, toda a minha memória foi drenada. Vi os rostos de todos os passageiros que já carreguei, milhares de almas anônimas, cada uma deixando um pouco de sua tristeza no meu banco de trás. Um sedimento de angústia que eu carregava sem saber. O fechamento dos loops foi brutal. A mulher no acostamento era a minha infância abandonada. O rádio era o eco das conversas que nunca tive por estar sempre trabalhando. O peso do carro era o peso de uma existência sem propósito. Estávamos chegando ao destino final. Não era um cemitério, não era o inferno bíblico, era algo muito pior. Era o terminal de onde ninguém retorna. Uma vasta planície de carros parados, quilômetros de veículos idênticos ao meu, todos ocupados por motoristas que, como eu, esqueceram como era caminhar sob o sol. O destino no GPS finalmente marcou 0. A distância restante desapareceu. O tempo parou. A conclusão definitiva veio com um silêncio absoluto que se seguiu ao impacto que nunca aconteceu. O carro parou por completo, mas eu não sentia mais a pressão do cinto de segurança ou a dureza do volante. Eu era apenas uma consciência flutuando em uma névoa de exaustão terminal. O passageiro se levantou e saiu do carro, mas ao fechar a porta, ele não era mais eu. Ele era apenas uma sombra sem forma, pronta para pegar a próxima corrida, para encontrar o próximo motorista cansado o suficiente para ser substituído. Eu olhei para minhas mãos e vi que elas estavam se tornando fumaça.
integrando-se ao estofado, transformando-me no próprio veículo que agora esperaria, eternamente estacionado naquela penumbra por um novo ocupante. Não havia dor, apenas uma apatia infinita, o payoff final para quem dedicou a vida a ser apenas uma engrenagem na noite alheia. A última corrida do turno da madrugada não termina com um pagamento ou uma nota 5 estrelas. Ela termina quando você percebe que não há mais para onde ir, porque você se tornou o caminho. O ciclo se fecha com a precisão de uma guilhotina. O turno nunca acaba para quem faz da escuridão o seu escritório. O carro é a sua cripta, o asfalto é o seu epitáfio, e o silêncio é a única música que você ouvirá pelo resto da eternidade. Agora, enquanto você ouve estas palavras, olhe para o motorista que te leva para casa nesta noite. Observe a nuca dele, a forma como ele segura o volante com uma rigidez que parece sobrenatural. Veja se ele pisca, se ele respira, se ele realmente pertence a este mundo de carne e osso. Talvez você sinta um frio repentino vindo do ar-condicionado, ou um cheiro estranho de terra úmida preenchendo a cabine. Se ele não responder quando você falar, se o caminho parecer longo demais e as luzes da cidade começarem a se apagar uma a uma, não tente abrir a porta, já é tarde demais para você também. Você faz parte da corrida agora. Você é o combustível. Você é o próximo passageiro da eternidade. Se você valoriza sua alma e o tempo que ainda lhe resta sob o brilho do dia, nunca, sob hipótese alguma, aceite uma corrida após as 3 da manhã de um motorista cujos olhos você não consiga ver pelo retrovisor. Desligue este áudio agora. Saia do aplicativo. Apague as luzes e reze para que o amanhecer te encontre antes que o próximo motorista da madrugada estacione na sua porta. O turno da madrugada está sempre precisando de novos passageiros e a próxima corrida pode ser, muito em breve, a sua última. Compartilhe este aviso, se ainda tiver dedos para digitar, antes que o frio te alcance e você se torne apenas mais uma sombra no banco de trás de um carro que nunca para.